Você ter um backup em disco e depois do backup em disco ter um backup em fita para fazer archive. Fita é archive. Fita não é para você ficar colocando dado e buscando dado todo dia. Isso não vai dar certo. Tá? O negócio é você ter isso aqui, ter o disco, porque no disco o backup é muito rápido, e depois a fita para você guardar no cofre, por exemplo. Aquelas informações são importantes, não podem ser perdidas, você guarda no cofre lá para não ter problema. Tá? Com mais informações dos tipos de RAID, todo mundo tranquilo, RAID 5, 6, 10, 50, vocês conhecem? Tá. RAID 5, beleza, a gente aprendeu na aula, acho que todo mundo está tranquilo, né? O RAID 6, a diferença para o RAID 5, o RAID 5 pode falhar um disco. Você pode botar 10 discos, faz um RAID 5, você tem lá, um disco fica para paridade e os outros 9 são espaço de armazenamento. Tá? Pode falhar um disco que não tem problema. RAID 6 pode falhar 2 discos, só essa diferença. Então você botou 10 discos, vai ter 2 que podem falhar e você tem espaço de 8 para armazenamento. O problema do RAID 6 é que tem mais perda de espaço, né? Basicamente é isso, perde um disco a mais. Né? Mas tem uma garantia a mais, tudo depende do que você precisa. Tá? RAID 10, para vocês tranquilo? RAID 10 tem duas formas de configurar ele. Tá? Você pode fazer ele 1 mais 0 ou 0 mais 1. Depende de como você vai configurar. Qual é o melhor? Se você quer performance, você faz o 0 mais 1. O que ele vai fazer? Primeiro, no mínimo tem que ter 4 HDs. Tá? O primeiro ele vai fazer o seguinte, RAID 0, vai gravar muito rápido. Por quê? Porque o RAID 0 ele faz o seguinte, ele grava na metade do tempo. Você pega um arquivo, ele vai gravar metade num disco e metade no outro. Então você vai levar metade do tempo para fazer a gravação. Porque o tempo de gravação é o mesmo, só que é metade num e metade no outro. E depois ele faz o espelhamento, que é o RAID 1 dos outros 2 discos. Então você tem ao mesmo tempo performance e tem segurança. O grande problema dele é que você sempre perde metade dos discos que você não usa. Então você pode fazer um RAID 10 com 6 discos, mas só 13 é o espaço. Sempre vai perder. Então assim, onde se recomenda isso? Banco. Principalmente em banco. Banco não dá para fazer RAID 6, RAID 5 em banco, não dá. Tá? Por quê? Porque o banco ele tem escrita massiva. É muito mais escrita do que leitura. Tá? O RAID 5, ao contrário, o RAID 5 ele é muito bom para leitura. Desculpa. O RAID 10 é escrita e esse aqui é leitura. Isso. Ele é muito bom para leitura. Ele dá mais performance para leitura e esse aqui mais para escrita. Tá? RAID 50. RAID 50 é RAID 5 em RAID 0. Então você tem que ter no mínimo para fazer um RAID 50 6 discos. Tá? Então você vai ter 3 discos aqui com RAID 5, perdendo um disco, perdendo de espaço, mais um RAID 5 com 3 discos, perdendo um, e ele faz um RAID 0 nos dois. Então você consegue ter a melhor performance dos dois ambientes. Existe o RAID 60, é a mesma coisa, só que ele em base do 6, ele vai perder 4 discos. Perde mais discos. Perde mais discos. Quanto mais discos você perde, mais segurança você tem, na verdade é isso. Só que tem custo nisso envolvido, né? Então tem que pensar o que vai ser feito. Esse ambiente da Dell aqui, a gente recomenda 2 RAIDs, o que a gente mais trabalha são esses dois, tá? RAID 6 e 50. 50 por quê? Quando você cria um RAID dentro dele, por exemplo, você pegou todos os discos, lá, os 24 discos, cria um RAID 50 grandão. Cria um RAID gigante. Você fez lá, tem vários discos lá dentro, e você criou aqui um RAID 50. Um RAID 50. O que acontece com esse detalhe? Quando você faz isso, você diz que todo esse ambiente é como se fosse um disco só. Então você vai criar os volumes dentro do storage. Por exemplo, eu quero que o meu banco de dados tenha 1 GB, quero que o meu IRP tenha, sei lá, 500 MB. 500 MB. Beleza. Vai ter um espaço de 500 MB aqui dentro. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os discos. Sempre. Então o que acontece? Depois que você faz um RAID 50, a performance de qualquer um dos volumes adicionais vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a melhor. Porque ele nunca vai trabalhar só com 3 discos, ele pega todos. Ele não trabalha verticalmente, ele trabalha horizontalmente nos discos. Então você pode criar vários volumes e todos sempre vão ter performance por causa desse ambiente. Beleza? Você tem mais alguma coisa aqui? Tem peso, ele é de 2 usos, isso não tem muita importância que a gente fala. Então, nós temos aqui, vamos falar um pouquinho de backup.
Todo mundo tem conhecimento de backup, LTO, LTO 5, 3, 4, enfim. Tá? O que a gente tem aqui? Eu peguei 4 modelos, que são os mais utilizados, tá? Os 4 mais utilizados, 3, 4 e 5. O que muda basicamente é o quanto cada um tem de capacidade de armazenamento. Tá? Se pegar aqui, ó, 400, dobra para 800, dobra para quase 1,5 TB, já não dobra mais. O que está acontecendo aqui? Limitação de hardware. O hardware já não está mais conseguindo fazer muito mais do que isso. Tá? Então o que a gente tem basicamente aqui? Cara, isso aqui é muito simples. Tá? Você tem, como é que funciona o backup? Você vai ter que ter um servidor, tem que sempre ter um software de backup. Sem software de backup, o servidor não manda lá para dentro. Até o Windows 2003 existia dentro dele um software chamado NetBackup, que ele fazia backup. Simplesmente não fazia. A partir de 2008 já não tem mais. Tá? Tem que comprar um software em separado para poder fazer isso. Tá? Aqui embaixo ele põe, ó, taxa de transferência para você transferir quanto é. Pode ver que 80 MB por segundo, 120, 140, 160, que chegou a dobrar. Ou seja, você consegue botar 556 GB por hora numa fita. Isso é gravação, tá? Por que não se coloca aqui a parte de leitura? A leitura é mais complicada. É por isso que eu digo, se não tiver snapshot, não tiver disco, a hora que tiver que restaurar, tu enlouquece. Você tem que pegar muito. Então, o que acontece? A taxa é boa de gravação. Se você for ver, por exemplo, onde tem esse RD1000 aqui, é conexão USB. Olha quanto trafega no USB. Isso aqui está um pouco exagerado, porque eu acho que é uns 25 no máximo, não chega a 30. Tá? Ele é muito maior a taxa de transferência que você vai conseguir. E a fita tem aquela coisa, ela tem uma garantia de 10 anos, tá? Mas se você não colocar ela num ambiente adequado, vai perder. Tá? Passar por exemplo, um ímã perto, pegar umidade desse negócio, cara, vai dar problema de restauração, você não vai conseguir restaurar. Então, não, assim, fita é archiving. É para armazenar, por exemplo, assim, você pega no final do mês, faz um backup gigante, bota numa fita e guarda no cofre. Não usem fita para utilizar todo dia, porque é complicado. A maioria das empresas fazem isso ainda hoje. Tá? Eles não usam backup em disco, usam direto para fita. Isso acontece até o momento que eles têm que restaurar. Na hora que eles tiverem que restaurar os negócios, eles começam a ver que não dá mais para trabalhar assim. Hoje, a quantidade de dados que a gente tem em qualquer ambiente ela é muito grande. O dado estruturado, ele não é grande. O dado estruturado é o quê? É o dado do banco de dados. Todo dado é estruturado. Um banco de dados tem o quê? É linhas e colunas. Está estruturado. Agora, um PDF estruturado, não. Word, Excel, vídeo, foto, o que for, são dados que são estruturados. E isso é o que mais tem na empresa. 20% é estruturado e 80% é não estruturado. Então, isso é muita coisa para acontecer. E hoje, tive numa conferência semana passada, onde o pessoal só falou basicamente em 2 coisas, cloud e big data. Tá? O que o mundo vai virar logo só para cloud, pode apostar nisso.